deixar a Bíblia de vocês aberta em Romanos 8. Mais um partido bom, estamos para iniciar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos em marcha nessa palavra de Deus, que na verdade Deus tem tirado um povo de dentro de um povo. Deus sempre trabalhou dessa forma. E na verdade Deus está fazendo uma limpeza. Deus está fazendo a limpeza. Nós não entendemos, mas Deus está limpando sua casa. E é um privilégio muito grande você poder entender o trabalho de Deus nesse tempo final de nossa história. Porque homens que dedicaram toda a sua vida nesta mensagem, eu falo nesta mensagem porque eu tenho convicção que estou pregando a verdade para vocês. Então, homens que entregaram a sua vida nessa mensagem, hoje eu creio que eles estão descansados. Vai chegar um dia que a gente vai contar a nossa história para eles. Você vai sentar, você vai ouvir a história desses heróis da terra. Aí ele vai sentar, vai falar assim: agora é a sua vez, irmão, de contar a sua história. Temos que estar pronto. E qual a história que você vai apresentar diante desses homens? Paulo vai dizer para você que ele foi decapitado por amor dessa palavra. O que você vai apresentar? Já pensou nisso? Você vai dizer: eu não fiz muito, mas eu creio naquele trabalho que você fez e por isso eu estou aqui hoje. Então essas coisas não é esforço seu, não é esforço meu, mas é Deus que se compadece de nós, amém? Então vocês observam que hoje aquele povo que saiu de Israel, Deus não tinha compromisso algum com aquelas pessoas. O compromisso de Deus com eles era a terra prometida. O que é a terra prometida hoje? O Espírito Santo. Então, quando você entra na terra prometida, você começa a comer do fruto da terra. Então hoje o Espírito Santo está no nosso meio hoje. E quando você entra nessa terra prometida, chamada Espírito Santo, você começa a comer do fruto dessa terra. Só come desse fruto quem entra na terra. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Romanos capítulo 8, versículo 30. Pedir para baixar um pouquinho menos. Menos. Amém. Mais. Aí, né? Tá bom. Em Romanos capítulo 8, versículo 30, está escrito: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Senhor Deus, Pai Celestial, pedimos, ó Deus, que perdoe nossas fraquezas nesse momento. Pai Santo, a sua palavra é vida, ó Deus. Muitas vezes, ó Pai, eu não me sinto capaz de falar sobre a sua palavra, Deus, porque sabemos a responsabilidade que é a sua palavra, Pai. Mas eu peço, ó Deus, que aceite-me nesse momento com minhas fraquezas, minhas falhas. Senhor, para que seus filhos possam se alimentar da sua palavra. O Senhor tem escolhido homens pequenos
nesse tempo, para se manifestar através deles, ó Deus. Então eu peço mais uma vez, ó Pai, que abençoe o teu povo que aqui está, abençoe os sinceros de coração, ó Deus, abençoe aqueles que creem na doutrina, ó Pai, porque tudo que nós precisamos, ó Deus, é conhecer a doutrina do Senhor, ó Deus. Mas para saber a doutrina, nós temos que estar alinhados com o Senhor, ó Pai. Perdoe nossas falhas humanas e livra-nos do mal, ó Deus. Tome esse culto em suas mãos, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Podem sentar. Nós vamos falar um pouco sobre o processo da adoção, ou rastro de adoção, como o irmão Brian tem colocado. E se você está destinado a ser um filho de Deus, você tem que entender esse processo. Todos os filhos têm que entender o processo. Vocês observam que a pessoa, às vezes, você pensa, eu já recebi o Espírito Santo. O que a palavra tem dito, o profeta, o mensageiro para esse tempo final, ele tem dito que obediência completa em toda a palavra te dá direito ao céu. Vocês observam isso. Obediência completa em toda a palavra te dá direito. Te dá direito a ter uma coisa não significa que você tem. Você tem o direito. O homem tem o direito de ter uma boa esposa, uma boa casa. Ele tem o direito, mas às vezes ele não tem. Então, obediência completa em toda a palavra te dá direito ao céu. Mas não significa que você tem ele. Você tem o direito de ter porque você é obediente. Então você tem que ser perseverante. Você não pode parar de caminhar. Então você tem que entender o processo da palavra. Se você recebe o batismo, se você recebe o Espírito Santo, uma pessoa com o Espírito Santo, ela se salva. Fazendo a pergunta para a igreja. Uma pessoa com o Espírito Santo, ela se salva? Você pode ter o Espírito Santo e ir para o inferno. Foi aí que Satanás pegou a igreja. Foi aí que Satanás enganou as pessoas. Você pode ter o Espírito Santo e não ser selado. Você pode ter recebido o Espírito Santo na carne. Só que Deus morou numa casa de 3 cômodos: corpo, espírito e alma de Jesus. O homem com o Espírito Santo na carne, ele vai se tornar um demônio nacional aí. Ele vai expulsar demônio, vai morar enfermo e vai para o inferno. Então você tem que entender, esse processo da adoção é somente para filhos de Deus. São para aqueles predestinados. Eu vou ler agora Romanos de novo com vocês, eu quero que vocês acompanhem. Observe o que ele fala aqui, o apóstolo Paulo fala aqui. Existem, irmãos, 3 estágios da adoção. 3 etapas da adoção. Se você tiver uma etapa, esquece. São 3 estágios do processo da adoção. Então você está lendo aí em Romanos 8, está dizendo, aos que ele predestinou, a este também chamou. Ó, vocês prestem atenção nisso? Aquele a quem predestinou. Quem foi que predestinou? Foi Deus. Então, aquele que Deus predestinou, irmãos, não é todo mundo.
Aqui está dizendo que é somente aquele que Deus predestinou. E esses que Deus predestinou, Ele também chamou. Esse que Ele predestinou lá atrás. Vocês observam que aqui está falando no passado. Chamou, predestinou. Não chamará, chamou. Você já é um caso comprado. A esse Ele chamou. Agora, como que é esse ser que predestinou você? Esse ser é um ser amoroso. Então você veja bem, esse que Deus predestinou tem que ter a mesma essência que estava nele. Se a pessoa tem ódio do seu irmão, ela não faz parte dessa escritura que eu escolhi para vocês. Porque foi um Deus de amor que predestinou. Então, para Deus predestinar algo, esse algo tem que ter a mesma essência que Ele. Tem que ter amor nessa pessoa. Não pode ter hipocrisia nessa pessoa. Não pode ter ódio nessa pessoa. Não pode ter murmuração nessa pessoa. Senão essa pessoa não faz parte do que nós estamos lendo aqui. Porque é um ser de amor. Deus é amor. E esse Deus que é amor está dizendo aqui que Ele, observa, e aos que Ele predestinou. Observa se tem amor em você. Se não existe isso em você, você não faz parte do plano de Deus. Esse é o primeiro estágio. Vamos ler em Efésios 1. Só para nós sabermos um pouco sobre isso. Efésios capítulo 1, versículo 5. Observe que o apóstolo Paulo nos fala de novo aqui. Ele diz: Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, já dá para vocês entenderem melhor um pouco do que estamos falando aqui. Então Ele nos predestinou. E esses que Ele predestinou, a esses também chamou. Tudo é passado. Essa é a primeira parte de nossa jornada para o chamado. Que é o chamado. E a segunda, observa, e aos que chamou, a esses também justificou. Vocês estão observando que tudo é Deus que faz? Aí você conversa com uma determinada pessoa, ela fala assim: eu não vejo desse jeito. É porque não faz parte da palavra. Os filhos de Deus, o irmão Branham diz, as Escrituras também diz, que Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Então, quando a palavra é falada, e alguém chegar e questionar o que é falado, e aquilo é de acordo com a palavra, é porque essa pessoa não faz parte do plano de Deus. Vocês observam, irmãos, que é muito forte isso aí. Você tem que ter o Espírito Santo em todos os estágios. O primeiro estágio foi Deus que predestinou. E o segundo estágio, que justificou, foi Deus mesmo. Os que Ele chamou, a esses também justificou. E assim sucessivamente. Então esse é o segundo estágio, que Ele também justificou você. E que forma foi isso? Depois, uma vez que tenhamos recebido o nosso chamado, aí vem a justificação. De que forma que vem a justificação? Vem pela fé. E quem é que deu a fé? Jesus disse: o Pai te revelou.
Jesus disse: Pedro, não podia te fazer isso, mas o Pai revelou para você. Então, essa justificação vem pela fé. Fé é uma revelação. Então, uma vez chamado, Deus revela para nós qual é o nosso papel. Você observa que essas coisas não é para todo mundo? Por isso que é o próprio Deus que te ama, é o próprio Deus que te justifica, para você saber qual que é o seu papel. E que papel que é esse? Veja você, que primeiro devemos entender que somos filho e filha de Deus. Primeiro você tem que entender isso. Porque se você não pode ser adotado como filho, então você não é um filho. E você não pode cumprir um papel na família, se você não está na família. Então Deus não podia deixar esse trabalho na mão de outra pessoa. Então você veja bem que Deus dá o primeiro passo. Porque o homem não busca a Deus. O homem nunca buscou a Deus. É Deus que busca o homem. Você nunca buscou a Deus. Quando Adão pecou, quem que saiu atrás de Adão foi Deus. Então, quando você estava em pecado, e quem saiu para buscar você foi Deus. Então, muitas vezes as pessoas não entendem esse processo. Elas dizem assim: a pessoa fez isso, fez aquilo, matou, roubou, e hoje diz que é crente. É porque elas não entendem um processo. Porque quem justifica é Deus, quem busca é Deus, tudo é Deus que faz. Então, se você não é da natureza de Deus, Deus não tem compromisso com você. Vocês observam que aquele povo que saiu do Egito, Deus não tinha um compromisso com eles fora da terra, do Espírito Santo. Você tem que estar dentro. E quando você está dentro do Espírito Santo que está aqui agora, você começa a se alimentar dos frutos do Espírito. Amor, mansidão, perseverança. Você está comendo fruto, você está se fortalecendo, você está crescendo em conhecimento diante dos homens e de Deus. E a justificação? A justificação é a fé ou a revelação do que isso leva para tornarmos filhos de Deus. A revelação que nos fala sobre tudo que o nosso chamado é. Qual é a nossa posição na família? Vocês observam o que a justificação faz? Ela mostra para você, através dela, Deus mostra para você qual é a sua posição na família de Deus. Então, se você não é batizado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, você ainda não está na família. Você está em processo ainda. E depois que você é justificado, o que vem depois? E aos que justificou, a estes também glorificou. Agora você está fechado no pacote de Deus. Agora Ele glorificou você. Você observou que é Deus que glorifica? É por isso que Jesus diz: Pai, glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Você só pode glorificar Deus se Deus glorificar você primeiro. Observa isso. Então, Deus, o que é essa glória aqui? Essa glória é a doxa, que é a avaliação, o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre você. E agora você já foi julgado, você já é um caso consumado já de Deus, você já faz parte da família. Agora você já é posicionado na família de Deus. Vocês observam que Deus sempre tratou com o homem na estação correta. Sempre tratou com o homem na estação correta. Aí vimos o William Branham,
em Wesley, Lutero, Martim, em Paulo, Deus neles todos, e em Jesus, Moisés, José, Daniel, Davi e etc. Todos foram pensamentos de Deus, desde antes da fundação do mundo. E na sua geração, ou na geração deles, eles se tornaram a palavra viva de Deus, expressada por meio do vaso em que eles viveram. Então você é um vaso. Então, se existe uma promessa de uma manifestação de filhos de Deus para esse tempo que você está vivendo, e existe, então você tem que ser um desses vasos onde Deus vai habitar. Deus só habita em seus filhos. Quando Deus reconhece um homem como um filho, quando Deus vem habitar no homem, aquele homem não se torna Deus. Deus o reconheceu como filho. Amém? Deus reconheceu Jesus como filho diante das pessoas. E na Bíblia, vocês observam que Deus, quando trata como filho, sempre existe um problema na congregação. Observa José na Bíblia. Note. O irmão Brian diz aqui, ele disse: José foi um filho de Jacó, profeta de Deus, cujo nome foi mudado para Israel. Mas havia algo sobre o seu filho, que era diferente de seus irmãos. Agora, só porque ele era diferente de seus irmãos, não faz dele alguém melhor. Porque aqueles 12 filhos de Israel estarão na Nova Jerusalém, com os 12 anciãos de Israel. Então, se aqueles que venderam seu irmão em escravidão podem obter isto, então há esperança para o restante de nós. Se os irmãos de José, eles fizeram o que fizeram, venderam José, o Nabucodonosor está dizendo, se eles venderam José, e eles vão estar lá do outro lado, então há esperança para nós também. Uma vez que eles fizeram isso, não vamos dizer que José era um filho melhor, mas nesse caso, estamos olhando para o exemplo, para ver qual trilha devemos seguir. Você tem que saber qual caminho, qual trilha você vai seguir. Então, qual que é o exemplo que você vai ver aqui da família de Jacó? José. Agora é dito a nós que José estava com 17 anos de idade, quando ele reconheceu a sua filiação. Ele começou a assumir um novo papel na família. Irmãos, vocês prestem atenção nisso aqui. José tinha 17 anos. Então, com 17 anos, ele começou a entender o papel dele na família. Então, se você perguntar para muitos irmãos, qual que é seu papel na família de Deus? Às vezes a pessoa tem 30 anos na igreja, 20, 35. Aí você pergunta, qual é o seu papel na família de Deus? A pessoa não sabe responder. Eu toco na igreja. Não é isso ainda. Eu faço isso, faço aquilo. Eu estou dizendo como filho obediente. José tinha 17 anos e já sabia a posição dele. Às vezes a pessoa está tanto tempo na mensagem e fica procurando coisas que não existem. Vamos ter José como exemplo. Ele reconheceu o seu papel. Como o conselheiro que ele disse, por causa do seu companheirismo, aproximado com o seu pai, e devido a esse relacionamento, seus irmãos se separaram dele. Então, quando você tem um compromisso, e você se aproxima da palavra, e você se aproxima de Deus,
Aquele que se diz seu irmão se afasta de você. Não concorda com você. Acha que sabe mais do que você. Então essa pessoa não tem humildade, essa pessoa não tem amor, e ela não foi predestinada por Deus. E se ela não foi predestinada por Deus, então Deus não a chamou. Porque aquele que Ele predestinou, a estes Ele chamou. E Deus não chamou você para brincar de crente. Se Deus chamou você, é porque Ele conhece a sua essência, conhece a sua história, sabia que você não ia negá-lo. Mas José, por agora, havia reconhecido o seu chamado. Irmãos, ele reconheceu o chamado dele. Ele marchou para aquele papel, para ajudar seu pai nos negócios, porque ele podia ser de mais confiança do que os seus irmãos, e porque ele era um dispenseiro, melhor do que eles. Seu pai o promoveu para fazer mais por ele, nos negócios da família. Ele um papel de liderança que não caiu tão bem para os seus irmãos. Então José, Deus deu um papel de liderança para ele, porque aquele papel não cairia bem para os irmãos. Os irmãos não entenderam o processo. Então José foi um filho obediente a Deus, a seu pai. Então ele estava pronto para responder no lugar do pai. Ele estava pronto para cuidar dos negócios do pai. Irmãos, os filhos de Deus, eles foram chamados para cuidar dos negócios de Deus. Aí você pensa, quando você entende isso, olha o tamanho dessa igrejinha aqui, ó. Isso aqui é um negócio de Deus. E você foi chamado para cuidar dos negócios de Deus. Aí Deus dá um negócio para você tomar conta e aquele negócio se perde. Mas os filhos entenderão isso. Somente os filhos entenderão. Somente os filhos estarão no trabalho do Pai, nos negócios do Pai. Jesus estava nos negócios do Pai. Irmãos, quando você acha uma mina, imagina você num deserto. É o oásis que diz, né? Um oásis, um deserto. Aí você acha uma nascente ali. Você sabe que qualquer outro lugar que você vai não tem água. Mas você achou uma nascente ali. O que você vai fazer? Se você está no deserto, você vai procurar montar uma barraca ou alguma coisa e vai se manter por ali, porque a água você já tem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E Deus tem dado uma nascente para vocês. Deus tem dado um lugar para vocês, congregar, que está brotando água pura. E muitas vezes, vocês observam essas pessoas, elas ganham uma casinha popular. Essas casinhas populares de Coab, eles pagam quanto por mês uma casinha daquela? R$40, 50. Vamos por R$100 por mês uma casinha? Está barato, não está? E muitas vezes vai alguém da autoridade lá, ou alguém da prefeitura lá, e toma a casinha daquela pessoa. Sabe por quê? Porque ela não pagou R$60 por mês aquela casinha. Aquela pessoa está apta para tomar conta de uma família, não está. E assim as coisas de Deus. A gente toca nos pontos sobressalentes para as pessoas entenderem o que é estar no trabalho de Deus. O que é cuidar da obra. José estava cuidando da obra, da palavra. E aquilo despertou ira nos irmãos. Vocês observam que José não tinha problema com outras famílias. Mas o problema estava na congregação. Ele estava tentando fazer algo pelos irmãos. E os irmãos estavam afastando ele do trabalho.
vezes que ele recomeçou a reconhecer o seu chamado e marchou para aquele papel, para ajudar seu pai nos negócios, porque ele podia ser mais de confiança do que seus irmãos. E porque ele era um dispenseiro melhor do que seus irmãos. E seu pai o promoveu para fazer mais por eles, nos negócios da família. Ele num papel de liderança que não caiu tão bem para seus irmãos, que eram mais velhos do que ele. Vocês observam que ele está falando de tempo de mensagem? Não é tempo de mensagem que faz você ser mais crente do que o outro. Às vezes a pessoa chega hoje na mensagem e Deus começa a tratar tanto com aquela pessoa que parece que a mente que a pessoa abre. Não é que abre, é que ela já faz parte, aquilo já é parte da vida dela. Aquilo já faz parte da vida dela. Então o que é agora? O que ela vai fazer agora? Ela vai começar a cuidar daquilo, porque ela entendeu o trabalho de Deus. Ela entendeu o plano de Deus. Irmãos, eu não estou falando para vocês um trabalho de filho. Eu lembro muito bem, eu não tinha idade para trabalhar, eu era pequenininho, mas vocês estão aqui, eu lembro muito bem que vocês trabalhavam em prol da família. Vocês chegavam com o pagamentinho de vocês na mão e entregavam tudo na mão de nossa mãe. Aí o que ela fazia? Ela fazia toda a despesa da casa, ela pagava todas as coisas, não era isso? Aí depois ia dar um dinheirinho para vocês. Era isso ou não era? Era assim. Porque eu não lembro bem disso. Até as roupas, era ela que comprava, ela cuidava de tudo. Era isso. Mas o que vocês estavam fazendo? Vocês estavam nos negócios da família. Vocês estavam segurando a barra. Vocês estavam cuidando da família. E assim é a obra de Deus. Assim é a obra de Deus. É uma pena que nós não entendemos ou não queremos entender. Porque é demais para nós. Esse então foi o fato, ou diríamos, como seu papel se tornou mais e mais relevado para ele. E Deus começou a exibir uma presença sobrenatural com ele. Deus começou a exibir uma presença sobrenatural com José. E o que acontece? Ele diz, e seus irmãos reconheceram que ele tinha algo em sua vida que eles não tinham. Agora, vocês vejam bem, eles reconheceram que José tinha algo que eles não tinham. Irmão, se vocês têm algo precioso que eu não tenho, eu vou querer aquilo. Mas eles preferiram se livrar de José do que buscar aquilo que eles tinham. Aí Deus dá uma coisa preciosa para você e você prefere se livrar daquilo do que se apossar daquilo. Então eles se tornaram ciumentos por causa do que ele estava fazendo. Vocês observam o que causou isso? Vamos ler em Gênesis, capítulo 37, versículo 4. Graças a Deus. Amém? Gênesis capítulo 37, versículo 4. Está escrito: E vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, o odiaram, e não podiam falar com ele pacificamente. Não podia falar com ele pacificamente, não tinha paz para falar com ele. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais.
Irmãos, às vezes você tem uma coisa tão bonita que você conta para a pessoa, é que odeia. Os irmãos, eles não entenderam. Eu quero que vocês entendam. Eu estou levando vocês para onde aqui? Não é apenas para vocês entenderem sobre José, mas é para vocês entenderem o processo na vida de vocês. Porque onde nós lemos ali que aqueles que Deus predestinou, a estes também chamou. Aos que ele chamou, a estes justificou. E assim sucessivamente. E quando você entender esse processo, você está dentro da família de Deus. Então José entendeu o processo. Eu estou querendo que vocês entendam que quando vocês param e saibam o plano de Deus, porque se Deus predestinou vocês lá atrás, não tem como Deus não terminar o trabalho mais. Observa isso. Se Deus começou um trabalho com você, e se você estava lá atrás e Ele predestinou você, Ele não vai parar o trabalho. Porque Deus só começa uma coisa que Ele sabe no final. Se você não fosse parte de Deus, Ele não predestinaria você lá atrás. Então Ele predestinou e veio trabalhando com você até você entender o processo. Então, nem todo mundo foi predestinado. Muitas vezes a pessoa, ela está na igreja para perseguir você. Ela está na igreja para tirar seu foco. Você observa que é no dia de culto que o nervosismo vem. Você observa que é no dia de culto que um vira a cara com o outro. No dia de ceia é pior ainda. Por que isso? Porque aquele que não é predestinado, ele vai perseguir aquele que é. Deus não predestinou, então Deus não chamou. Por Deus não chamar essa pessoa, ela não sabe o plano. E por ela não saber o plano, ela impede você de receber o que Deus tem para você.